Nesta aula, vamos conhecer um método de integração conhecido como o método da substituição, muito útil na resolução de integrais menos complexas. Vamos entender como funciona através de exemplos. Vamos calcular a seguinte integral: a integral de x vezes e elevado a menos x ao quadrado dx. Podemos perceber que esta integral não tem a forma de nenhuma das integrais da nossa lista que construímos na aula anterior. Precisamos reescrevê-la e faremos isso através de uma mudança de variáveis. Vamos fazer u igual a menos x ao quadrado, que é o expoente da função. Calculando a derivada de u em relação a x, teremos que o du dx vai ser a derivada de menos x ao quadrado dá menos 2x. Observe que na integral aparecem os termos x vezes dx. Então, se isolarmos essa expressão em termos de x dx, fica o menos 2 multiplica o x, passa para o outro lado dividindo. E o dx que divide o du passa para o outro lado multiplicando. Então, fica menos du sobre 2 é igual a x dx. Podemos substituir x dx na integral por menos du sobre 2 e o menos x ao quadrado por u. Fazendo essa substituição, a integral se torna menos meio, a constante fora da integral de e elevado a u du. Agora podemos encontrar na nossa lista de integrais uma integral com uma forma semelhante a esta. A integral de e elevado a u é igual a e elevado a u mais c. E o resultado fica menos 1 sobre 2 e elevado a u mais c. Voltando para a variável x original, temos a solução da integral. Vai ser 1 sobre 2 vezes e elevado a menos x ao quadrado, que é o u, mais c. Vejamos mais um exemplo. A integral de cosseno de x sobre raiz quadrada de 1 mais seno de x dx. Nessa integral, temos no denominador uma função mais complexa do que no numerador. Um detalhe importante é que temos as funções seno e cosseno. Se você se lembra da aula anterior, a derivada da função seno é igual à função cosseno. Então, podemos fazer a seguinte mudança de variável. Faremos u igual a 1 mais seno de x. Calculando a derivada dessa função em relação a x, teremos que du dx vai ser a derivada de 1 é zero e a derivada de seno de x é cosseno de x. Passando o dx para o outro lado da igualdade, podemos dizer que du vai ser igual a cosseno de x dx. A expressão da direita é exatamente a que aparece no numerador da integral, e podemos substituí-la por du, e a expressão dentro do radical por u. A integral se torna a integral de du sobre raiz de u, que eu posso escrever como integral de u elevado a menos meio du. Essa forma de integral está na nossa tabela, e o resultado pode ser facilmente determinado. É só somar 1 ao expoente e dividir pelo resultado, que dá u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Menos meio mais 1 dá meio, então fica u elevado a meio sobre meio. Divisão de fração, a gente conserva o primeiro, u elevado a meio, vezes o inverso do segundo, 2 sobre 1. Que dá 2 u elevado a meio, voltando para a forma de radical, 2 raiz de u mais c. Substituindo o valor de u por 1 mais seno de x, o resultado final é 2 vezes a raiz quadrada de 1 mais seno de x mais c. Vejamos mais um exemplo. A integral de dx sobre x ln de x. Aqui fica bem claro que podemos fazer a substituição u igual a ln de x, uma vez que a derivada de ln de x é igual a 1 sobre x, que aparece na integral. Derivando u em relação a x, teremos que du dx vai ser 1 sobre x, então o du vai ser dx sobre x. Substituindo na integral, ela se torna a integral de du sobre u. Uma integral com a mesma forma está na nossa lista de integrais e podemos facilmente determinar o seu valor. O resultado é ln de u mais c. Substituindo u pela expressão em termos de x, temos o resultado da integral. É o ln de x
que é o U mais C. Vejamos mais um exemplo, a integral de x dx sobre raiz quadrada de 9 menos 4x ao quadrado. Nessa integral, temos no numerador um polinômio de grau 1 e dentro do radical um polinômio de grau 2. Quando derivarmos a função dentro do radical, o resultado será um polinômio de grau 1, já que a derivada de um polinômio diminui o grau deste polinômio em uma unidade. Então, fazendo u igual a 9 menos 4x ao quadrado, o du dx vai ser a derivada de 9 é zero, que é uma constante, menos 4 vezes a derivada de x ao quadrado, 2x. Fazendo a multiplicação e passando o dx para a direita, o du vai ser menos 8x dx. Como na integral temos x dx, se isolarmos essa expressão, podemos dizer que menos du sobre 8 é igual a x dx. Substituindo na integral, ela se torna menos 1 sobre 8, a constante saiu fora da integral de du sobre raiz de u, que eu posso escrever como menos 1 sobre 8 integral de u elevado a menos meio, du. Então, fica menos 8 vezes a integral de u elevado a menos meio, já fizemos, dá u elevado a meio sobre meio. Então, fica menos 1 sobre 8 vezes divisão de fração, a gente conserva o primeiro vezes o inverso do segundo. Invertendo o segundo primeiro, dá 2 sobre 1 raiz de u, já voltando para a forma radical. Fazendo essa multiplicação aí, dá menos 1/4 vezes raiz de u mais c. Escrevendo o resultado em termos de x, ele se torna menos 1/4 raiz quadrada de 9 menos 4x ao quadrado mais c. Vamos resolver agora um exemplo um pouco mais complicado. A integral de dx sobre raiz quadrada de 9 menos 4x ao quadrado. Observe que nesta integral não é possível fazer a substituição feita no exemplo anterior, porque não temos o termo x dx no numerador que aparece quando derivamos a expressão dentro do radical, como fizemos antes. Aqui, a substituição deve ser feita por uma função trigonométrica. Uma relação muito conhecida de funções trigonométricas é que o seno ao quadrado de u mais o cosseno ao quadrado de u é igual a 1. Passando o termo seno ao quadrado de u para a direita, ela se torna cosseno ao quadrado de u é igual a 1 menos seno ao quadrado de u. A integral pode ser reescrita para ficar parecida com essa forma. Então, fica a integral de dx sobre, colocando 9 em evidência, fica 9 vezes 1 menos 4x ao quadrado sobre 9. Se a gente fizer essa multiplicação aí, vai dar 9 menos 4x ao quadrado. Então, dá a integral de dx sobre raiz quadrada de 9 vezes 1 menos. E esse 4x ao quadrado sobre 9 eu posso escrever como 2x sobre 3 elevado ao quadrado, que dá 4x ao quadrado sobre 9. Extraindo a raiz quadrada de 9, vai dar 3, passando para fora do radical, dá 1/3 de integral de dx sobre raiz quadrada de 1 menos 2x sobre 3 ao quadrado. Observe que, se substituirmos 2x sobre 3 por seno de u, teremos uma expressão parecida com a mostrada anteriormente. Então, seno de u vai ser igual a 2x sobre 3. Derivando a expressão, teremos a derivada de seno de u é cosseno de u. Como u é função de x, pela regra da cadeia, eu tenho que multiplicar por du dx. Vai ser igual. E a derivada de 2/3 vezes x dá 2/3. Passando o termo de dx para a direita e todos os demais termos para a esquerda, teremos 3/2 de cosseno de u du vai ser o dx. Então, podemos substituir o dx por essa expressão e 2x sobre 3 por cosseno de u na integral, e ela se torna 1/3 vezes 3/2 vezes cosseno de u du sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de u. Dá para cancelar o 3 aí, então fica meio integral de cosseno de u du sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de u. Como 1 menos seno ao quadrado de u é igual a cosseno ao quadrado de u, fica 1/2
integral de cosseno de U du sobre raiz quadrada de cosseno ao quadrado de U. Então, dá meio vezes cosseno de U du e raiz quadrada de cosseno ao quadrado de U dá cosseno de U. A gente pode cancelar o U, então fica meio integral de du. Integrando agora dá 1 sobre 2U mais C. Como o seno de U é igual a 2x sobre 3, o U vai ser o arco seno 2x sobre 3. O arco cujo seno tem esse valor. Portanto, o resultado da integral é 1 sobre 2 vezes o U, que é arco seno de 2x sobre 3, mais C. Agora vamos resolver um exemplo de uma integral definida. A integral de 0 a π sobre 3 de seno de x sobre cosseno ao quadrado de x dx. Nesse caso, fica bem claro o tipo de substituição que devemos utilizar. Vamos chamar U de cosseno de x. Derivando, du dx vai ser menos seno de x. Então, menos du vai ser seno de x dx. Substituindo na integral, ela se torna menos du sobre u ao quadrado, que eu posso escrever como menos integral de u elevado a menos 2 du, que é uma forma de integral que aparece na nossa lista. É só somar o expoente e dividir pelo resultado. Então, fica menos u elevado a menos 1, que é menos 1 mais menos 2 mais 1, sobre menos 1, que dá 1 sobre u. Voltando para a variável x, dá 1 sobre cosseno de x, que eu vou integrar de 0 a π sobre 3. Então, vai dar 1 sobre meio, que é o cosseno de π sobre 3, menos 1 sobre 1, que é o cosseno de 0. 1 sobre meio dá 2, menos 1 sobre 1, que é 1. 2 menos 1 dá 1. Tente agora fazer os seguintes exercícios. Calcule as seguintes integrais.